Boa noite, amados. A paz do Senhor Jesus Cristo sobre cada um de nós. É um privilégio, é uma alegria hoje a gente poder estar juntos, louvando, adorando ao Senhor. Hoje a nossa pastora não está, tirou uns dias no momento de descanso, mas a palavra do Senhor diz que quando 2 ou mais estão reunidos, o Senhor está aqui, amém? Uma palavra que tem mexido meu coração já há algum tempo, está lá em João, no versículo 16, no 33, diz assim, Evangelho de João, capítulo 16, e o verso 33 diz o seguinte: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós estamos vivendo um momento tão turbulento e às vezes sem aquele ânimo de continuar, sem aquele ânimo de acordar e continuar. Parece que é tudo tão pesado, parece que é tudo tão difícil, mas a Bíblia diz: tende bom ânimo. Então é possível nós sermos pessoas animadas, porque Ele falou que é para nós, porque o ânimo está onde? Nele, na palavra do Senhor. Eu não posso confiar em pessoas, eu não posso confiar em coisas circunstanciais, eu tenho que confiar nele. Na palavra, o que a palavra diz a respeito dele para mim e para você? Se hoje eu acordo, se eu tenho ânimo de respirar, se eu tenho ânimo de levantar de manhã e poder adorar o meu Deus, o meu trabalho, é porque isso me dá alegria. Então, Deus tem falado muito sobre isso, porque muitas pessoas que eu tenho conhecido têm estado tão desanimadas, tão triste, tão a ponto de até às vezes tirar sua própria vida. Quantas coisas que a gente tem ouvido. Mas quando o nosso ânimo está na palavra de Deus, isso nos dá força para a gente poder prosseguir. Amém, queridos?
Que eu queria compartilhar é: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas é firme para sempre. Essa é a palavra que nós temos que confiar. Por isso que nós não podemos andar, podemos até estar um pouco triste muitas vezes, mas quando a palavra ela entra, diz que nós confiamos nele, a força vem dele, a fé vem dele, a resistência vem dele, tudo vem dele. Amém? Sabedoria e do conhecimento de Deus.
Amém, amados? Agora vem uma parte especial, né? Agora vem um momento muito tremendo. Que a gente esteja com o coração aberto, sedento daquilo que Deus vai falar esta noite. Através da Karine, que vai ser a nossa mensageira para essa semana, a mensagem que vem direto do trono do Senhor. Amém? Gostaria que todo mundo pusesse as mãos sobre a vida da Karine. Oramos juntos aqui, amém? Pai querido, eu quero te agradecer por esta oportunidade, Senhor. Quero colocar a vida da Karine diante do teu altar. Senhor, eu sei que ela tem se preparado, ela buscou na tua presença e eu tenho certeza que tens um recado para a tua igreja nesta noite. Algo que vai ser tocado em nossos corações, que a gente possa se alimentar desta verdade, se alimentar para vencer o dia mal, vencer as coisas que nos tem no nosso dia a dia. E a Karine, esta noite, vai ser a mensageira de boas notícias, que vai alegrar, encher o nosso coração de esperança. Eu profetizo uma noite de vitória, de graça, de liberdade, na unção do Espírito Santo sobre você. Amém? Glória a Deus. Amém. Amém, então, vamos lá. Boa noite a todos. Amém. Estou muito feliz de estar aqui essa noite, né? De poder partilhar algo que o Senhor tem ministrado no meu coração. Talvez nem todos saibam aqui, mas essa semana acabei entregando para a editora um livro que eu estou escrevendo sobre a questão do luto materno. Fui convidada para fazer um livro sobre o aborto, que é um trabalho que eu já faço, de conscientização das consequências. E quando eu orei ao Senhor, Deus falou para mim que não era para falar sobre o aborto, que ia falar sobre o aborto, mas era para falar sobre o luto, que muitas vezes é um assunto que, mesmo na igreja, mesmo a Bíblia falando de luto, muitas vezes é deixado de lado, né? E eu preparando esse material do livro, que vai ser lançado no Dia das Mães, né? A gente vai fazer um culto, né? Para apresentar, para um culto de ações de graças ao Senhor. E aí, quando a pastora pediu para me trazer a palavra hoje, eu disse, o que eu vou falar, assim, né? Porque tem tanta coisa linda na Bíblia, né? Mas Deus falou para mim, Deus sabia quem ia estar aqui essa noite, Deus sabia quem ia vir em casa, né? E aí eu pensei, eu vou falar aquilo que eu tô meditando, que eu tô, né, buscando sobre essa questão da morte, né? Eu queria compartilhar com vocês. E foi tão tremendo que vinha sempre um personagem bíblico na minha mente que eu não usei no livro, que eu não falei dele no livro porque ele é um homem, mas que quando eu fui orar para preparar a palavra, Deus trouxe uma coisa nova para nós essa noite. Amém. Eu quero compartilhar com vocês. Amém? Então, como eu falei, eu estava meditando sobre essas questões, né, da morte, do luto, né? Porque quando a gente vem a Cristo, né, a gente ouve o quê? A gente ouve sobre a vida, que Jesus ressuscitou, né? Que Jesus é a nossa força, que Ele é a nossa alegria. Mas e quando a gente recebe um diagnóstico de uma doença de morte, como um câncer? Quando a gente passa por um aborto? Quando a gente perde um pai, uma mãe, um filho, né? Muitas vezes eu percebo que, por estar buscando ao Senhor, muitas vezes as pessoas que enfrentam o luto, elas são mal compreendidas. Muitas vezes é visto como uma pessoa fraca, uma pessoa que não tem fé. Não, mas tu não pode ficar triste, se levanta, busca Deus, né? Mas a verdade é que quem está aqui, que perdeu alguém, sabe que não é assim que funciona. Mesmo que a gente tenha o Senhor, mesmo que a gente busque o Senhor, mesmo que a gente tenha a nossa fé, né?
como até isso eu vejo Deus falando, uma confirmação que era para me trazer sobre esse assunto, é que o maná dessa semana é sobre a ressurreição, sobre os milagres de Jesus envolvendo ressurreição. Então, eu vejo que Deus quer tratar isso nos nossos corações, não só para nós, mas para quando a gente encontrar uma pessoa que está passando por um luto, a gente ter uma palavra do Senhor. Porque muitas vezes a gente não sabe nem o que falar, né? A gente não sabe o que falar para uma pessoa que está enlutada. E não sei se vocês já se perguntaram sobre isso, mas eu sempre me perguntei assim, poxa, todo mundo nasce sabendo que vai morrer, né? A gente fala, ninguém fica para semente. Se todo mundo vai morrer, se todo mundo perde alguém durante a vida, porque é certo que nós vamos provavelmente perder os nossos pais, os nossos avós, alguém perto de nós vai morrer. Nós sabemos que vamos morrer, então por que a gente tem tanta dificuldade de aceitar a morte? Vocês já pensaram nesse lado? Se a gente sabe que todo mundo vai passar por isso, por que é algo tão difícil da nossa mente, da gente aceitar? Por que a gente não sabe nem o que falar para uma pessoa no velório? E um dia, fazendo esse questionamento, Deus, Ele ministrou no meu coração. Eu quero que vocês abram lá em Gênesis 2:7. No início de tudo. Acho tão engraçado que normalmente as pregações aqui sempre começam em Gênesis, né? Acho isso tão incrível. Então, em Gênesis 2 a gente vê a criação do homem. No versículo 7 fala assim: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Depois, na sequência, vai falar que Deus fez o homem à imagem. Na verdade, fala antes, no capítulo 1. Interessante isso, porque antes de Deus criar Adão, no capítulo 1, Deus já fala que fez o homem no versículo 26. No 27, 1:27. Antes de criar o homem, Deus falou: Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança os criou. Homem e mulher os criou. Reparem que no 1:27 fala que Deus fez o homem em imagem e semelhança. Mas Deus não tinha feito Adão ainda. Interessante isso, né? Nem a mulher. Porque daí, só no 2 que fala a formação do homem e depois a formação da mulher. Então eu vejo que a criação do homem não foi um plano B, como muitos pensam, por Lúcifer ter caído, que era um anjo. Deus criou os homens. Não. Eu e você estávamos no coração de Deus. Deus sonhou com cada um que estava aqui. Antes de nascer, lá no espermatozoide e o óvulo, no ventre da mãe, a Bíblia diz que Deus formou cada um. Então Deus tem um propósito, e o propósito é sermos imagem e semelhança de Deus. E aí, então somos parecidos com Deus. E por sermos imagem e semelhança de Deus, nesse texto do 1:27 que fala que somos imagem e semelhança de Deus, aqui a gente vê que Deus colocou o seu Espírito. A eternidade dele está dentro de nós. E aqui, depois de criar o homem, então, no 2:7 fala que Deus fez alma vivente. Então Deus nos fez corpo, Ele nos fez espírito, que é semelhança dele. Todos os homens têm um espírito semelhante a Deus. Mesmo o pior homem da face da terra, ele tem uma porção de Deus dentro dele. E Deus fez alma vivente, que são as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas lembranças, os nossos desejos. E é tão interessante porque aqui a gente entende por que a gente não aceita a morte. Porque Deus não fez o homem para morrer. Deus fez o homem e a mulher para sermos eternos como Ele. Por isso que a nossa alma e o nosso espírito são eternos. Porque somos semelhantes a Deus. E é por isso que quando a gente passa pela morte, nós não conseguimos aceitar. Porque não faz parte da nossa natureza. Nós não fomos criados para morrer. Mas
sabemos que o salário do pecado é a morte. E quando o pecado entra ali no Éden já, então a morte entra como salário do pecado. Sendo que a morte eterna, a falta da salvação, a morte eterna, é a separação para sempre de Deus. Então, é por esse motivo que nós temos tanta dificuldade de aceitar a morte. Nós não fomos feitos para morrer. E pensando nesse assunto, me vinha na mente um rei, o rei Ezequias, que é quem eu vou meditar hoje. A gente vai fazer um paralelo sobre a vida do rei Ezequias e a nossa vida. A vida do rei Ezequias, ela está em 3 livros. Então ela está em 2 Crônicas, ela está em 2 Reis, mas o profeta, vamos dizer assim, o pastor de Ezequias era Isaías. Então também está no livro de Isaías. A história dele está nos 3 livros. Só que como cada livro foi escrito por uma pessoa diferente, a gente consegue pegar detalhes da vida dele em cada um dos livros que às vezes não tem no outro. Certo? Então, eu queria que vocês abrissem comigo lá em 2 Crônicas 32. Tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, é logo para frente. Aí vem o livro de Reis, depois vem o livro de Crônicas. E por que eu escolhi Ezequias? Ezequias foi o 13º rei de Judá. Ele foi um rei muito bom, temente ao Senhor, um grande homem de Deus, um dos melhores reis que Judá teve. Mas, diante de uma terrível afronta, o rei Ezequias, ele pensou que era o fim dele. 2 Crônicas 32. Ali no 32, vocês vão ver que fala no versículo 9, que Senaqueribe, o rei da Síria, e todo o seu exército, ele enviou servos ao rei Ezequias, afrontando o rei Ezequias. E ele falou que ele ia acabar com o exército de Judá. E ele já tinha feito isso com muitas nações. Então, diante da afronta do rei Senaqueribe da Síria, parecia que era o fim de Ezequias. Parecia que não tinha mais jeito. Ele, um exército muito maior que ele, que já tinha destruído um monte de outras nações, e estava vindo para cima dele. O que ele fez? Ele clamou ao Senhor. E Deus veio com salvação sobre o reino e sobre a vida de Ezequias. E ali no versículo 21 do 32 fala assim: então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria. Talvez foi uma das vitórias mais sobrenaturais da Bíblia. Um anjo destruiu todo o exército de Senaqueribe, principalmente os mais fortes, os príncipes, todos, sem Ezequias fazer nada. Deus trouxe salvação. E aí, se a gente for continuar lendo, fala aqui no 23, muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi enaltecido e visto por todas as nações. A vitória foi tão grande que todos os povos passaram a respeitar não somente o rei Ezequias, mas o Deus dele. E se a gente for pegar o mesmo texto de 2 Reis, fala que houve paz, houve um tempo de muita paz depois disso. Então eu quero fazer um paralelo desse momento da vida do rei Ezequias com a vida de cada um aqui quando chegou a Cristo. Eu não sei o que te levou a Jesus, eu sei o que me levou. A maioria de nós chegamos diante do Senhor como o rei Ezequias, clamando e buscando o encontro com o Senhor diante do pior momento da nossa vida, não é? Teve algum momento da sua vida que você não via mais saída, e aí a gente vai aos pés do Senhor, que foi o que aconteceu aqui. Então eu quero fazer um paralelo
com esse momento que seria a destruição dele, e que Deus salvou ele com o momento da nossa salvação. Amém? Dá para entender? Todos nós aqui, em algum momento, fomos apresentados a Cristo, e Jesus, como esse anjo, veio nas nossas vidas e nos salvou. E aí a gente começa a andar com Jesus e a gente vive isso que ele viveu, né? As coisas começam a se organizar, Deus começa a trazer paz sobre a nossa vida, Deus nos começa a ser tratados. E foi assim na vida do rei Ezequias. Só que aí, o que aconteceu na vida dele? Ele começou então a ter um momento de muita paz. Mas, depois disso, eu queria que vocês abrissem agora em 2 Reis. É antes, tá? Crônicas fica depois. 2 Reis 20. É a mesma história. Vocês vão perceber que é a mesma história, só que ela é contada um pouquinho diferente. 2 Reis 20 fala assim, ó: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e disse-lhe: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, a gente vê que Ezequias teve a salvação do Senhor, ele viu o Deus Redentor na vida dele, livrou ele do exército da Síria, e ele começa a caminhar com Deus, né? Ele já era um homem de Deus, mas ele começa a ter esse momento de paz na vida dele, e aí ele recebe a doença que ele iria morrer, a palavra que ele iria morrer, que ele adoeceu e que ele iria morrer. E o que aconteceu? Ele se conformou? Não. A Bíblia diz que ele então chorou, ele então clamou ao Senhor, mas aquela era a realidade. E assim é na nossa vida. A gente sabe que mesmo a gente tendo encontro com Jesus, mesmo a gente procurando caminhar com o Senhor, tendo a salvação, a gente vai passar por esse momento da morte. Ou seremos arrebatados, como a gente ouviu na semana passada, na outra semana, né? Então, é algo certo, assim como era para Ezequias, é algo na nossa vida, seja a possibilidade do arrebatamento, ou seja a morte natural. E aqui eu acho isso tão incrível, porque hoje, principalmente hoje, poucas pessoas creem que Jesus vai voltar. Quando eu era pequena, na igreja, todo mundo acreditava. E a gente acordava todo dia pensando o que seria naquele dia. E hoje, isso não tem sido mais pregado, apesar que os sinais estão gritando. Se a gente for ler, nunca se teve tantos sinais da vida de Jesus. E eu acho isso incrível porque, mesmo uma pessoa que não conhece a Bíblia e que ela não crê no arrebatamento, não crê que Jesus virá buscar a gente, ela sabe que ela vai morrer. Pode ser a pessoa mais rica, ela sabe que ela vai morrer. Já pararam para pensar nisso? E isso faz com que a gente se coloque na situação que Ezequias estava. Isso faz a gente ver que tudo vai passar, que tudo vai ficar aqui. Isso faz a gente refletir o que a gente tem feito com a nossa vida, como a gente tem gasto o nosso tempo, como a gente tem vivido. Isso traz uma reflexão. E é o que a gente vê na vida de Ezequias. Então, no versículo 3, ele fala assim, ó. Então, nos 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade e com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então aqui, diante da situação da morte, ele reflete na sua vida.
nós que lemos a palavra, que estamos vendo os sinais, essa nossa reflexão tem que ser com a vida de Jesus. Mas mesmo quem não crê, eu vejo que Deus é tão misericordioso que Deus permite que todo homem saiba que vai morrer para fazer essa reflexão. E aí, se a gente for olhar nessa oração do rei Ezequias, diante da possibilidade, ele orou, buscou o Senhor, né? E ele refletiu sobre a sua vida, como ele estava andando e sobre o seu coração diante da lei do Senhor. Então, que essa possa ser a nossa reflexão diária. Como eu tenho vivido? Como eu tenho andado? O que eu tenho feito diante do que eu tenho aprendido aqui nos cultos? O que eu aprendi nesse culto de semana passada sobre passar para outra margem? Todos os dias, o que eu estou fazendo em relação àquilo? Eu estou vivendo a unção de filho? Eu estou preparando para o arrebatamento? Que a gente possa ter essa reflexão diariamente nas nossas vidas. E então, se a gente for ver o que Deus falou, o profeta Isaías disse que ele ia morrer, virou as costas e saiu. E Deus falou, ouviu a oração de Ezequias e disse: profeta, volta lá e fala para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. E ele teve 15 anos de vida. E quando o profeta volta para falar que Deus ouviu a oração dele, olha o que o profeta fala. Ouve no versículo 5: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que te curarei ao terceiro dia e subirás à casa de Deus, do Senhor. Acho isso lindo, porque através da morte de Jesus, através da ressurreição de Jesus, da obra da cruz, nós fomos curados da morte eterna ao terceiro dia, quando Jesus ressuscitou, que foi a meditação hoje da Marlene Maná. E através dessa cura que Jesus alcançou para mim e para a sua vida lá na cruz, nós subiremos à casa do Pai. Exatamente o que o anjo falou, que ele seria curado e que depois de 3 dias ele seria curado e ele ia subir para a casa do Pai. Então, o livramento dos assírios, o momento que nós encontramos é Cristo. E o momento entre o livramento dos assírios e a morte, ele teve 15 anos. Mas a gente sabe que mesmo a gente partindo para essa terra, Jesus nos curou da morte eterna, ressuscitou no terceiro dia e nos deu acesso à casa do Pai, certo? Lá em João 14 ele diz: vou preparar morada na casa do meu Pai, mas não deixarei órfão, nos enviou o Espírito Santo. E quando a gente começa a analisar dessa forma a vida do rei Ezequias na nossa vida, a gente vê que em Efésios 2:8 diz que a salvação é pela fé, não é por obras, para que ninguém se glorie. A nossa salvação é condicionada a Cristo, está pronto e acabado. Mas a nossa parte é fazer isso que ele fez, porque a cura dele não dependeu dele, a cura foi do Senhor. Mas qual foi a parte de Ezequias? Coloca a tua casa em ordem. Então, quando nós aceitamos a Jesus, recebemos a salvação, decidimos andar com o Senhor, por que a gente não morre? Já pararam para pensar nisso? Seria mais fácil? A gente aceita Jesus e a gente morre. Pronto. Não é? Mas não é isso que acontece. Há um período entre a salvação e a nossa partida nessa terra. Porque esse período é tempo de colocar a nossa casa em ordem. E é isso que eu quero meditar com vocês. Quando o profeta fala para ele, coloca a sua casa em ordem, a gente pode ver duas coisas. Essa palavra casa, no hebraico, ela era usada para duas
duas funções na Bíblia: casa, família, casa na questão de legado, casa de Abraão, a casa de Jacó. Então, os filhos, os costumes, os hábitos. Então, essa casa se relacionava ao nosso lar, e tanto os bens materiais, mas como o legado que a gente deixa. Mas essa palavra casa no hebraico, ela também era usada para a casa de Deus. Por exemplo, Belém significa casa do pão. Era essa mesma palavra, esse mesmo palavra hebraica que era usada. Então, quando Deus fala para Ezequias e está falando para nós hoje, põe a tua casa em ordem, Deus está querendo dizer, põe o teu legado, a tua família, o que tu vai deixar de princípios e valores em ordem, mas põe a tua vida com Deus, porque hoje nós somos a casa de Deus. Deus não habita mais em templos feitos por mão, nós somos a casa. Então aqui Deus está passando esse recado para nós, que devemos, nesse período que estamos aqui, conhecemos a salvação, conhecemos a palavra de Deus, até a nossa partida, seja na morte ou seja no arrebatamento, o nosso propósito é botar nossa casa em ordem. Seja para quem vai ficar, seja a nossa vida com Deus. Amém? E o que o rei Ezequias fez? Em 2 Crônicas 32, do 26 ao 30, a gente vê que ele se humilhou por ter exaltado o seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém. E aí a Bíblia diz no 31 que, no versículo 31, no 30, fala assim: e também o mesmo Ezequias tapou o manancial, e ele criou cisternas, ele criou viadutos, ele fez mais obras conforme a necessidade que o povo tinha, e ele se arrependeu. Então ele fez uma meditação sobre a vida dele, sobre o relacionamento com Deus, ele se humilhou, ele viu aquilo que ele precisava mudar. E em relação à casa dele, o que aconteceu com a casa dele nesses 15 anos? 3 anos depois, ele viveu 15. Ele já tinha vivido 3 anos, a mulher dele engravidou. E ele teve um filho, chamado Manassés. E esse filho dele foi crescendo. Quando esse filho dele tinha 12 anos, Ezequias morreu. E esse filho, que nasceu justamente nesse período de extensão da vida dele, reinou no lugar dele. E esse rei, Manassés, ele reinou por 55 anos sobre Judá. E algo que me chama a atenção é que ele começou a reinar justamente com 12 anos, que era, segundo o costume judaico, quando o menino ele passa a ter responsabilidade dos seus atos diante de Deus. E aí é como se ele tivesse a sua vida espiritual independente. E com esses 12 anos, Jesus ficou esquecido no templo. Vocês lembram numa festa de Páscoa? Quando Jesus dá aquela confusão, Maria pensou que ele já tinha ido, ele ficou lá. Quando Maria chega, ele fala: vocês não sabiam que eu estava na casa do meu pai? Mas qual é o recado? Por que com 12 anos? Ali, Jesus estava ensinando para mim, para ti, e também com a vida de Manassés, que todos nós, mesmo que a gente receba um legado dos nossos pais, mesmo que os nossos pais nos ensinem a palavra de Deus, mesmo que eu ensine os meus filhos na palavra de Deus, a salvação é individual. E que cada um vai ter as suas escolhas. E é como se Jesus estivesse dizendo para Maria, para os seus pais: a partir de agora, eu estou na casa do meu pai. Porque eles achavam que Jesus estaria na casa deles, a Bíblia fala. E quando chegaram na casa deles, Jesus não estava. Eles voltaram e Jesus estava no templo. E a resposta de Jesus: eu estou na casa do meu pai. Então, existe um momento na nossa vida, a gente tem os pastores, a gente tem os líderes, os filhos têm os pais, é muito importante. Mas nós precisamos tomar consciência
que a nossa vida com Deus é pessoal. A nossa intimidade com Deus é pessoal. É como comer, ninguém pode comer por ti. Se alimentar da palavra, orar, ler a Bíblia todo dia é pessoal. E por mais que Ezequias foi um rei espetacular e um homem de Deus, que ensinou os princípios para os seus filhos, chegou o momento que ele teve que ser independente, que ele teve que ser rei, que ele teve que reinar. E como é que ele foi? A Bíblia nos conta, nesse mesmo texto de 2 Crônicas 33, que Ezequias se esqueceu do Deus dos seus pais. E aí fala assim, no capítulo 33, versículo 2: e fez o que era mal perante o Senhor, segundo todas as abominações dos gentios. Então ele começou a viver como gentio, e ele foi se afundando cada vez no pecado. E aí os ídolos que o pai dele, Ezequias, tinha derrubado, ele levantou. Além de ele começar a seguir os ímpios, ele começou a levantar coisas que o pai dele, que era a abominação a Deus, que o pai dele tinha tirado, ele começou a trazer de volta. E ele começou a servir esses falsos deuses. E ele edificou altares a Baal dentro da casa de Deus. Baal era um deus pagão. Percebam como vai afundando. Ele começou a andar como gentios, ele começou a fazer os que os gentios faziam, ele começou a levantar altares, depois esses altares a Deus pagão, ele botou dentro da casa de Deus. E olha o que acontece quando a pessoa conhece a palavra de Deus, mas ela vai se distanciando. No versículo 6: e Manassés queimou os seus filhos como oferta do vale do filho de Rimon. Ele sacrificou filhos dele a deuses pagãos. Ele matou o filho dele em sacrifício a um deus pagão. Forte, né? Isso é um alerta para nós. Muitas vezes a gente está aqui, a pastora nos ensina, a pastora traz a palavra, a pastora nos mostra, o maná nos orienta, mas nós, como Manassés, decidimos começar a andar segundo o conselho dos ímpios. Começar a viver uma vida em cima do muro. Um pé na igreja e um pé no mundo. O muro já é do diabo. Essa é a realidade. A Bíblia diz que a gente não pode servir a dois senhores. Jesus falou isso. E ele foi se afastando ao ponto de matar os seus filhos em sacrifício. E ele se tornou um feiticeiro, a Bíblia diz. Então aqui a gente vê a seriedade de quando a gente começa a andar segundo o mundo de forma sutil. E a gente vê que nós, como pais, nós podemos ensinar. Nós podemos falar, mas nós não podemos cobrar de nós a responsabilidade da escolha dos nossos filhos. Mas eu quero dizer uma coisa para você, pai e mãe que está aqui essa noite, que talvez está me ouvindo, que talvez está vendo seu filho como Manassés ir por um caminho mau. A Bíblia diz, em Provérbios 22:6, instrui a criança no caminho que se deve andar, e ainda que for velho, não se desviará dele. Pois bem, Manassés foi instruído. Manassés se desviou. Mas a palavra instrui, ela, no hebraico, ela quer dizer também dedica. Porque instrui parece que é ensinar, né? Dá essa impressão. Instrui é ensinar. Mas eu ensinei, eu falei. Mas se a gente for ver o outro significado da palavra, é dedicar. A gente precisa instruir, mas chega uma hora que a gente tem que dedicar ao Senhor. Dedica o teu filho no caminho que deve andar. O que é dedicar? Se eu vou dar um presente para alguém, eu vou dedicar esse presente. Eu solto. Eu entendo que não é mais meu. Então nós, como pais, nós temos que entender que a gente precisa instruir, mas a gente tem que dedicar os filhos ao Senhor. E o que aconteceu com Manassés? Lá no versículo
15. E o pior, no versículo 9 ainda fala, além de ele fazer tudo isso, ele levou o povo de Deus à idolatria. Então, quando a gente começa a andar segundo o mundo, e a gente começa a viver uma vida de prática de pecado, a gente peca e faz outros à nossa volta pecar também. A gente leva outras pessoas para longe de Deus. Percebam que Manassés destruiu a sua vida e destruiu a vida dos seus filhos, porque ele matou os seus filhos. Então, é problema meu. Não é problema seu. Toda escolha que você faz influencia a sua vida, influencia a sua casa, influencia os seus filhos, influencia as pessoas que estão à sua volta. E aí Manassés então fez tudo isso. E aí, no versículo 11, pelo que o Senhor trouxe sobre ele os principais do exército da Síria, e os quais prenderam Manassés. Que exército que Deus tinha livrado o rei Ezequias? Da Síria. E esse mesmo exército prendeu ele. Jesus, ele nos livra do mundo de pecado, mas quando a gente decide voltar para o erro, aquele mesmo pecado que Jesus nos libertou, nos aprisiona, que foi isso que aconteceu com Manassés. O mesmo povo aprisionou ele. E aí, preso, a Bíblia fala que eles prenderam ele pelo nariz, pelas mãos com corrente, e lá na prisão ele suplicou ao Senhor, e ele muito se humilhou perante o Deus de quem? Do seu pai. Entrega a criança no caminho do Senhor, e ainda que for velho, não se desviará dele. Quando ele estava na cadeia, ele lembrou do Deus do seu pai. Ele clamou ao Deus do seu pai. E a gente vê frutos de arrependimento, porque ele fez uma oração a Deus, e Deus se tornou favorável com ele. E então reconheceu Manassés que Deus, o Senhor, era Deus. E o que aconteceu? Deus livrou ele da cadeia. Ele tirou da casa do Senhor os ídolos estranhos. Ele restaurou o altar do Senhor. Ele sacrificou ofertas pacíficas e ações de graças a Judá, para que todo o povo servisse a Deus. E depois disso, ele reinou ainda mais 40 anos. Então, aqui na vida de Manassés, a gente vê que vale a pena. Talvez você está passando uma luta na sua casa, com seu filho, com seu marido, com algum amigo que você está falando de Jesus, seu pai, sua mãe, não sei. Cada um aqui tem a sua história. Vale a pena. Manassés foi o pior rei que houve. Mas ele se arrependeu, lembrou do Deus do seu pai. E depois reinou por 40 anos sendo uma bênção. Então, vale a pena a gente posicionar, a gente colocar a nossa vida em ordem e a vida da nossa casa diante do Senhor. Vale a pena. Porque mesmo que em muitas situações a gente não veja recompensa aqui, a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 19, que se nós esperarmos só por essas coisas desse mundo, nós seremos os mais infelizes. Por que tem tanta gente que conhece a palavra, que frequenta uma igreja e é infeliz? Por que às vezes a gente se sente infeliz? Porque a gente está esperando só para as coisas desse mundo. Quando a gente tem o nosso olhar na eternidade, que a gente sabe que não acaba aqui, que aqui é um período, que é uma passagem, que a gente tem uma eternidade ao lado do Senhor, que todo espírito volta para Deus, e que é esse o propósito de Deus comigo e com você aqui nessa terra. Por isso que quando a gente aceita Jesus, a gente não é arrebatado, a gente não morre. O propósito de Deus é que a partir do momento que temos a salvação, porque se você for ver, o que aconteceu na vida de Ezequias, entre ele ser salvo dos assírios e ele morrer? Ele gerou Manassés.
Foram 15 anos a vida ali de Ezequias, mas Manassés reinou mais 40. Então não foi só 15 anos. Os princípios de Deus sobre o que Ezequias vivenciou dos princípios de Deus, o que Ezequias procurou ser fiel a Deus, não foram só 15 anos. Foram 15 anos e mais 40 que Manassés reinou. Foram 55 anos. Aqueles 15 anos se tornaram 55. Porque, através do posicionamento dele, Deus alcançou o filho dele. E ele morreu, mas o filho dele continuou plantando os princípios de Deus e levou a casa de Judá ao temor do Senhor durante mais 40 anos. Então, quando eu decido viver a palavra do Senhor, colocar a minha casa em ordem, o meu relacionamento com Deus, não é só a minha vida. É a vida do meu vizinho, é a vida do cliente, é a vida de quem eu encontro na rua, é a vida dos meus filhos. Através da nossa vida com Deus, Deus alcança outras vidas. E esse é o propósito da igreja na terra. Porque senão Deus podia levar todo mundo que é salvo e acabou, e quer que se exploda. Então o propósito do Senhor, para eu e você estarmos aqui, é para todos os dias colocar a minha casa, minha vida com Deus e a minha vida dos que estão à minha volta em ordem. Ensinando, falando, mas intercedendo, entregando, orando. Porque é através das nossas vidas que o amor de Deus continua alcançando a outros. Consegue entender? E aí vai chegar um dia que aquilo que é a nossa esperança vai se tornar real. Porque além de Deus ter misericórdia de nos usar aqui nesse período que nós estamos para levar a sua palavra e o seu amor aos outros, ainda nós vamos viver a eternidade ao lado dele. Porque pensar que a obra de Jesus acabou na cruz e ela só serve para pagar os meus pecados e para mim ter uma vida boa aqui, é um egoísmo tremendo. Porque a obra de Jesus não acabou na cruz. Pensar que a obra de Jesus acabou na cruz é como ver um filme até metade, quando o vilão ganha. Sempre na metade do filme o vilão não ganha e prende o herói, e o herói parece que está morrendo. É isso. Jesus vai voltar e ele vai reinar em glória e poder, e nós vamos reinar com ele. E aí no Apocalipse 21, no versículo 4, fala assim: e ele enxugará toda lágrima, e a morte já não existirá, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. E aquele que está assentado no trono diz, quem diz? Jesus? Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve, pois estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. E o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será meu filho. Então essa tem que ser a nossa esperança. A Vânia depois vai botar um louvor, todo mundo tem a letra. E quando ela me mandou esse louvor, eu achei tremendo, porque é bem isso que Deus trouxe ao meu coração. Que muitas vezes, nós como pais, diante da realidade do mundo hoje, o nosso coração teme o amanhã. Porque o certo está errado e o errado está o certo. Então é uma confusão tão grande de valores. Tirou-se Deus, tirou-se a Bíblia. Quando a gente tira a Bíblia como prumo, tudo é relativo. Se eu não tiver uma régua,
Qualquer meio reto é reto. Como é que eu sei que uma coisa está reta? Quando eu meço. Quando é que eu sei que uma coisa está certa? Quando é de acordo com a palavra. E tem se tirado, tem se relativizado o certo e errado com pequenas coisas. Pequenas coisas no dia a dia têm se começado a se relativizar tudo. E aí a nossa alma teme o amanhã. E muitas vezes o nosso coração parece que ele não vê o cuidado. E muitas vezes parece que a gente não consegue mais ouvir uma direção do Senhor em muitas situações da nossa vida. Mas mesmo assim eu confiarei, porque eu sei que o meu Redentor vive e que Ele se levantará na terra e a sua bondade se transbordará e os meus desertos Ele alcançará com misericórdia. E depois fala assim: eu pertenço a Ti, o Teu perdão me cura, a Tua cruz me limpa e Tu me amaste com amor sem fim. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu quero colocar a minha vida e todos os que estão aqui, Senhor, diante de Ti, Pai. Senhor, que essa palavra ela possa continuar ministrando no coração da vida de cada pessoa que está aqui. Que um dia, Senhor, o Senhor salvou. Assim como o Senhor salvou o rei Ezequias do exército da Síria, onde o Senhor nos encontrou, como numa poça de sangue que eram os nossos pecados, o Senhor nos juntou, o Senhor nos limpou. E assim como o rei Ezequias, o Senhor nos deu presentes, dons. Começamos a andar contigo e sentir a Tua presença, Espírito Santo. Encontramos a paz que excede todo o entendimento, que guarda as nossas almas. Mas, Senhor, tantas vezes, assim como Manassés, tantas vezes, nós somos tentados, Senhor. Tentados a começar a andar segundo o mundo. Tentados a começar a viver uma vida segundo o mundo, a não crer na Tua palavra integralmente e totalmente. Vamos deixando aos poucos o mundo entrar na nossa vida, nos afastamos, até o ponto em que colocamos outro Deus no Teu lugar. Às vezes um relacionamento, às vezes um trabalho, às vezes um filho, às vezes um marido, às vezes o dinheiro, tantas coisas, Senhor, e fizemos coisas terríveis, porque longe de Ti, Senhor, somos trapo de imundícia. Longe de Ti, Senhor, o salário do pecado é a morte, que é a separação de Ti, Pai. Mas, Senhor, nos ajude. Nos ajude, Senhor, a colocar a nossa casa em ordem. Sabemos que ou o Senhor vai voltar para nos buscar ou nós vamos morrer um dia, Senhor. E esse sentimento de não querer pensar nisso nos leva a refletir, a saber o que nós estamos fazendo, como nós estamos vivendo a nossa vida, como eu tenho sido o meu tempo com Deus, o meu relacionamento com Deus, como casa de Deus, como habitação de Deus, como tem sido o meu legado na minha família, na minha casa, o que eu tenho falado para os meus filhos, para o meu marido, para os meus vizinhos, para os meus clientes, para a nuvem de testemunha que me cerca. Que possamos essa noite refletir, que possamos refletir a cada manhã, Senhor, sabendo que é através da nossa vida andando contigo, que a Tua graça se propaga nessa terra, Senhor, mas que sonda-nos e vê se há em nós caminhos maus, porque há, e nos guia pelas veredas da justiça, e que venhamos produzir como Manassés frutos de arrependimento, que venhamos, Senhor, nos lembrar do Deus que temos ouvido, que temos sido ensinados, e que possamos voltar, Senhor, ao primeiro amor.
entregar novamente a nossa vida a Ti, como Manassés, e ter frutos de arrependimento, de deixar o pecado e viver uma vida segundo os Teus valores, segundo os Teus princípios, Pai. Porque nós cremos que a Tua obra foi concluída na cruz, mas que o Senhor reinará com poder e glória, e que nós reinaremos contigo, e que a nossa esperança não está aqui, Senhor, mas que a nossa esperança está na eternidade, Senhor. E nós declaramos que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Que possamos declarar a palavra de Deus sobre os nossos filhos, sobre a nossa família, sobre os nossos amados, entregando eles a Ti, Senhor. Não apenas instruindo, mas também dedicando os nossos amados a Ti. Sabendo, a gente sabe que filho não salvará pai, pai não salvará filho, mas que o Senhor tem prazer em que o justo se arrependa. Então, nesse momento, Senhor, juntamente com a Tua igreja, eu quero colocar diante de Ti todos os nossos amados, aqueles que estão longe dos Teus caminhos, aqueles filhos que estão desviados, que foram ensinados na Tua presença, que conhecem os Teus princípios, aqueles maridos que têm ouvido a Tua palavra e visto o milagre na vida das suas mulheres, aqueles irmãos, pais e mães que têm relutado e não têm entregado a sua vida a Cristo. Nós, Senhor, dedicamos essas pessoas a Ti e intercedemos pela vida deles. Espírito Santo, Tu que convence do pecado, da justiça e do juízo, convence, Senhor, eles. Só Tu podes. E que assim como um dia Paulo foi tocado por Ti e caíram-se as escamas dos olhos, e onde abundou o pecado, superabundou a graça, Senhor. Que assim seja com a vida dessas pessoas que estamos colocando diante de Ti, Pai. Que eles venham, assim como Manassés, se lembrar do Deus dos seus pais. Traga à memória deles, Senhor, aquilo que lhes dá esperança, Senhor. E assim como o Pai do Filho Pródigo, nos dê amor para receber de volta. Nos deixe manter as portas abertas para que esses possam saber que podem voltar, Pai. Eu clamo por todos aqueles que já passaram pelo nosso meio e hoje estão afastados. Pai, que eles sintam saudades de Ti, Senhor. Saudade da Tua presença, Senhor. Saudade da esperança na eternidade. Porque se esperarmos em Cristo somente para as coisas desse mundo, seremos os mais infelizes. Que eles entendam que essa infelicidade, essa tristeza que está no coração deles, é do tamanho de Ti e da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se a minha alma teme o amanhã e o coração não vê Teu cuidado, se eu não consigo ouvir a Tua voz, ainda assim confiarei. Eu sei que o meu Redentor vive e que se levantará sobre a terra. A Tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte
Eu sei que